Agora, eu acho que essa serenata do coração, ela não é suficiente, né? Tem mais? Que mais a gente precisa? Além da serenata, né, cardíaca? Ou você escolhe o tema te escolhe nessas condições aí que eu falei, né? Qual é o segundo passo? E aí eu acho que a ideia de passo ajuda, tá, Arthur? Como eu falei, não é uma camisa de força, mas ajuda a ideia de passo. O segundo passo é ler. Por quê? Porque você tem que se expor à literatura daquele assunto, daquele tema. Você tem que se expor à literatura daquele tema. Às vezes a gente vê na internet, né, algumas coisas assim. Como definir o tema da sua dissertação, do seu TCC e tal. Aí vem tema, assunto, delimitação. Eu não consigo fazer desse jeito. Por quê? Porque eu acho que o processo decisório do tema fica mais fácil quando você se expõe à literatura do tema. E aí você vê, aí você tem que ler intencionalmente, né? O que está sendo discutido, como está sendo discutido, os aportes metodológicos diferentes daquele tema, entendeu? Você já achou o tema, agora você tem que ir adiante na tua jornada, né? Você tem que ir adiante na tua jornada. E quanto mais você lê com intencionalidade, mais você aumenta o seu repertório. Não é só repertório do tema, você sabe mais do tema. Porque chega uma hora que você já sabe muito do tema. Nunca dá para saber tudo, né? Quem sabe tudo, eu desconfio. Eu não sei tudo de nada, tá? Então, assim, mas quanto mais você sabe do tema, chega uma hora que você ler mais bibliografia, você sente isso. Você não está dando grandes saltos, entendeu? Então, por quê? Porque você já está masterizando o tema. Só que, em muitas situações, as pessoas largam de mão a leitura porque elas só estão focando no tema. Você tem que focar nos argumentos que são mobilizados naquele tema. Você tem que focar nas citações. Você tem que ser um analista do tema, né? Em geral, quando a gente está no tema e fazendo essas leituras, a gente entra numa vibe, num túnel, e a gente perde pouco distanciamento, pouco juízo crítico a respeito de como pesquisar ou abordar aquele tema. Porque a gente está naquela vibe de ser influenciado só. Né? E aí, quando você adota a postura de um analista, você está o quê? Inventariando argumentos. Você está inventariando possibilidades, você está inventariando metodologias diferentes para abordar aquele assunto. Né? Você está, inclusive, superando aquela dicotomia de que é só quant, é só quali. De repente, o tema permite os dois. Né? Então, quando você aprofunda leituras com intencionalidade e você passa, então, a analisar o tema, inventariando os argumentos, e não somente inventariando uma apresentação do que é o tema, você vai dar grandes passos dentro daquela temática. E aí, para você fazer isso direito, esse segundo passo, que é o passo de leitura, eu acho que, assim, duas coisas são muito importantes, tá? Uma coisa é contemplar a pluralidade, né? Tem gente que quer enfrentar um tema e, ao invés de contemplar a pluralidade de abordagens, não só teóricas, mas metodológicas sobre o tema, a pessoa está fazendo o quê? Ela está com uma opinião fixa e ela está buscando bibliografia para confirmar a opinião dela. Tem áreas do conhecimento que isso é muito comum, inclusive, tá? Em que a pessoa chega, ela já tem uma opinião formada, aí ela só pega a bibliografia que confirma a opinião e tá aí, ó. Olha aí meu artigo. Não, isso não é pluralidade. Isso é você tentar abordar um tema complexo de uma maneira não complexa. Né? E aí, artigos que têm discussões complexas devem abordar a discussão de maneira complexa. Tá claro? Então, essa é uma primeira coisa, assim, quando você vai procurar as bibliografias, vai entrar nessa, você vai se expor a essa bibliografia de uma maneira analítica, você contemplar a pluralidade de perspectivas, né? E não só aquilo que confirma a sua opinião. Eu fico brincando, não é porque esse controle, não é porque eu acredito que esse controle aqui, ele cura o Covid, que eu vou poder afirmar que ele cura o Covid.
Então é um pouco isso. Às vezes a pessoa põe a opinião na frente de todo o resto. E aí ela fica com uma visão estreita das possibilidades de abordar o tema no artigo. E uma outra coisa nesse segundo passo, né, é que, cara, eu estou absolutamente convencido de que a melhor maneira de você contemplar as leituras assim com intencionalidade, ser um analista e tudo mais, é você procurar pesquisas realizadas sobre o tema. Porque o que acontece? As pessoas vão, né? Eu estou escrevendo sobre polímeros, beleza? Aí a pessoa procura discussões teóricas sobre o que é o polímero, a química dos polímeros e tudo mais, e é óbvio que isso é importante. Mas é o seguinte, se você observa pesquisas empíricas sobre o uso de polímeros, isso vai te dar um repertório metodológico muito maior. E o que acontece? As pessoas não procuram as pesquisas. Quando eu falo pesquisa empírica, não necessariamente a produção de dados empíricos só, né? Mas também você pode ter uma pesquisa que foi, no caso das ciências humanas, né? Que foi pegar categorias de um autor e analisar como o autor usou aquelas categorias, sei lá, como Heidegger usou aquelas categorias, né? Então, pode ser também isso. Só que se você não dá esse passo além, em termos de como que os autores metodologicamente pesquisam, você fica só orbitando no tema. Só que você não dá os passos seguintes, você não entra a fundo numa questão metodológica mais profunda. Faz sentido isso? Então, você tende a aprender muito mais quando você vê pesquisas sobre o assunto e não abordagens teóricas sobre o assunto. Não que as abordagens teóricas não sejam importantes, mas elas tendem a te dar menos repertório, elas esgotam mais rapidamente o repertório, né? E aí você só fica nelas, e aí você não avança num repertório maior que só as pesquisas podem te dar.